nobre senador Exalci Lucas, senador Confúcio, que está aqui no plenário, Confúcio Moura de Rondônia, Exalci aqui de Brasília, senador Jorge Cajuru, de Goiás, que deixou nesse momento a tribuna depois de um brilhante pronunciamento. Senhor presidente, eu me organizei para vir cada dia falar de um tema. Ontem, primeiro dia, falei de diversos pontos que agora pretendo aprofundar. Hoje, falarei um pouco, porque esse tema vai se desenrolar provavelmente todo esse ano, falarei sobre a Previdência. A reforma da Previdência sai governo, entra governo e ela bate às portas do Congresso Nacional. Oficialmente, nada ainda foi apresentado, como colocou muito bem aqui o nobre e querido senador de Goiás, senador Jorge Cajuru. Porém, como disse também Vossa Excelência, nas redes sociais e na imprensa, esse tema está sendo levantado. E numa voz única. Eu quero fazer um apelo carinhosamente, pelo que eu tenho pela própria imprensa. Importante ouvir as partes sobre esse problema, que é um problemão para o país. Nós somos 210 milhões de brasileiros. Quem não sonha em se aposentar, independente se tenha votado nesse ou aquele senador ou nesse ou aquele candidato a presidente. Todos sonham em ter uma aposentadoria decente. Pois bem, olha, pelo que estamos percebendo, naquele material que chega às nossas mãos até o momento, é muito preocupante. Vou dar um exemplo. Uma regra de transição que não tem transição, que diz que a mulher, que hoje se aposenta com 55 anos de idade e 30 de contribuição, vai passar para 65. Então a senhora que está em casa agora deve estar assustada. Eu quero acreditar que não é verdade, não vai ser isso que eles vão apresentar. Que a senhora vai ter que trabalhar mais 10 anos. Projetou sua aposentadoria daqui a 1 ano, 2, da área pública, da área privada e do campo, porque é meio que universal. A mulher, que hoje é 5 anos a menos, tudo com 65. Quer 30 de contribuição, passa para 40. Homem é 35, passa para 40. Homem é 60, passa para 65. Eu diria com maior tranquilidade. Ninguém tem o direito de enganar ninguém. Tem que ser jogo franco, a verdade. Se for isso que está circulando, é a privatização da Previdência e ponto. Então digam pelo menos, olha, daqui para frente não vai ter mais Previdência Pública, o sistema que queremos adotar é uma poupança, somente isso. E ainda diz, é 10%, mas se eu quiser depositar 20%, não posso? Se é uma poupança, deixa eu depositar o que eu quiser. Como todos nós fizemos hoje, Previdência Pública é outra coisa. Por isso eu faço um apelo ao governo, no sentido de que diga para o Brasil que isso que está circulando é fake news. Eu quero acreditar que seja fake news, que não é verdade aquilo ali. Porque não tem um brasileiro concordando. Eu duvido que essa proposta que está circulando, eu duvido que tenha um único senador que vai vir aqui defender. Essa que está circulando, que eu quero acreditar, mas temos como obrigação comentar a que está circulando, eu espero que não seja a proposta do governo. Porque o que está circulando? Que a proposta de fundo é a seguinte: nós vamos ter no Brasil uma renda mínima. O senador Suplicy lá em São Paulo, nesse aspecto, deve estar contente. Só que ele queria a renda mínima, mas queria também manter a Previdência. O que caminha no Brasil é para ter uma renda mínima, essa é a proposta de fundo, e Previdência cada um pague como puder e vai então ter os dividendos, ou se o tal de fundo de Previdência privado falir, adeus. Isso acontece seguidamente nos Estados Unidos. Olha o que eu estou dizendo, Estados Unidos. Nem vou falar aqui, país como o Chile, que a Previdência lá faliu porque adotaram o sistema de capitalização. Mas vou dar um exemplo prático. O senador Cajuru entrou nessa linha.
O que é anunciado e alardeado que nessa nova previdência, sistema de capitalização, o empregador, que hoje paga 20% sobre a folha. Hoje nós temos tributação sobre lucro, sobre faturamento, sobre PIS/PASEP, percentual das casas lotéricas. Temos contribuição toda vez que você vende e compra alguma coisa. Tem uma contribuição, fechando, né, de empregado e empregador. Vamos deixar o empregado fora. Enfim, essas contribuições que vêm via União e via o empregador é 75% da arrecadação da Previdência. Se você tirar 75% de uma Previdência que eles dizem que está falida, o que vai acontecer? Aí acabou. 25% não consegue nem pagar a expectativa do amanhã dos jovens, que não vai pagar. Não vai pagar, não tem como pagar. Eu quero mostrar a contradição, porque eu digo que nossa Previdência é viável naquela linha que Vossa Excelência falou. Vamos executar os grandes devedores, vamos combater a corrupção do dinheiro, que é roubado da Previdência, como, por exemplo, a apropriação indébita é roubo, é 30 bi por ano que desaparece. Vamos fazer com que aquela tal de DRU, que retirou desde que foi criada 1,5 trilhão, 1,5 trilhão, vamos aprofundar o debate para ver se é possível ou não que se mantenha essas contribuições todas que nós botamos na Constituinte. Eu entendo até que são um bolo, eu diria, de 9 contribuições. Eu entendo até que dá para ajustar, porque a Previdência é superavitária, mas não dessa forma. Mas aqui, vou ler aqui rapidamente. O que está na Constituição? Contribuição sobre o lucro, faturamento, jogos lotéricos, PIS/PASEP, contribuição sobre a folha de pagamento e toda vez que você compra ou vende alguma coisa. Isso dá mais ou menos 75% do que hoje é arrecadado. Uma das argumentações que eu vejo é que a reforma é um sistema falido, que o rombo é enorme. Aí eu levanto dados que aqui Vossa Excelência já levantou e outros que eu poderia, no longo do meu pronunciamento, ir dispondo, que é fruto da CPI. Senador, me permita? Satisfação enorme, senador Cajuru. Não, porque eu não quero de forma alguma atrapalhar a sua aula. Eu quero continuar prestando atenção nela. Mas eu quero alencar ao que o senhor falou muito bem, com muita propriedade aí, o imposto das grandes fortunas, concorda? Entrei 2 vezes com esse projeto, fomos derrubados as 2 vezes. Então eu quero fazer uma parceria com Vossa Excelência e de repente nós apresentarmos junto. Porque por 2 vezes eu apresentei e as 2 vezes fui derrotado. Por 2 vezes. Como o próprio o voto aberto que Vossa Excelência também defende, eu apresentei 2 PEC já. As 2 vezes eu fui derrotado em matéria de emenda constitucional. Mas vamos pegar uns exemplos práticos. Como diz a imprensa, e vieram no Brasil falar sobre isso, o sistema da capitalização já foi adotado no Chile, na Colômbia, no México e no Peru. Esses países fizeram essa experiência e já estão voltando atrás, todos eles estão voltando atrás para um novo regime, porque não deu certo essa tal de poupança, que o nome bonito é capitalização, mas na verdade é a poupança individual. Estão voltando atrás. Entre eles, valores de aposentadoria muito baixos, até mesmo de uma cobertura restrita, começaram a deixar esse sistema, porque viu que não deu certo. Vou dar um exemplo. Chile, por exemplo, já adotou o sistema e é um dos... Olha o detalhe que é interessante. É um dos países do mundo onde mais ocorre o quê? Suicídio dos idosos. Porque não tem nada. É meio salário mínimo ou nada. Começaram a se suicidar. A média da aposentadoria no Chile é o correspondente a meio salário mínimo no Brasil. Quem no Brasil recebe hoje de aposentadoria meio salário mínimo? Ninguém. O mínimo é 1 salário mínimo. O mínimo é 1. Se formos para esse sistema, poderíamos terminar nessa situação. Vamos pegar um exemplo de um estudioso. O economista e professor da Unicamp, Márcio Postman, afirma o seguinte: a capitalização nas aposentadorias, por impor rebaixamento de benefícios e exclusão de parcela significativa de idosos,
em países da América Latina leva a contínua mudança legislativa, o que significa instabilidade econômica e insegurança social. Vários especialistas alertam que o regime de capitalização pode gerar um enorme rombo no sistema. Isso devido à menor entrada de novos contribuintes para financiar a aposentadoria de quem está no regime em vigor. Porque não vai entrar ninguém. Os novos serão todos empurrados para esse sistema de poupança. Vamos falar nos mais jovens. Vejam, outra grande contradição, uma mistura de direito ao trabalho decente e benefício previdenciário. Vejamos o que estão dizendo. Os trabalhadores, repito, os mais jovens, terão direito, eu abro aspas, a optar, fecho aspas, que na realidade virá a obrigação de abrir mão de todos os direitos no mundo do trabalho, inclusive da previdência, e optar pelo salário hora somente e mais nada. Aí sim cai a arrecadação da previdência. Se eu for obrigado a optar, que outros sistemas dirão que não tem vaga, só tem nesse que é o salário hora, eu não pagarei mais nada. Não terei fundo de garantia, não terei 13º, não terei férias, não terei hora definida e não terei também contribuição para a Previdência. Consequentemente, ele não vai pagar a Previdência, não vai se aposentar nunca. Se todos optarem pelo salário hora, aí sim será o fim da Previdência, porque ninguém mais vai pagar. Fala-se também, vamos pegar algum exemplo, que eu dei antes, idade mínima de 65 anos para a aposentadoria de homens e mulheres. Vou pegar o exemplo da mulher, 10 anos a mais. Contribuição, 40 anos, 10 anos a mais. Ora, essa proposta eu dizia de improviso, eu repito aqui, porque eu quero que fique nos anais da casa, na minha avaliação, é fake news. Não pode ser verdade. Não pode ser verdade. Se for isso mesmo, a intenção é não permitir que ninguém mais... Aí eu pego um dado que é seu e que eu usei muito na CPI, me contrapondo à história ainda da proposta de reforma do presidente Michel Temer. Eu dizia o seguinte, a média de emprego do brasileiro é uma média aí verdadeira durante 12 meses, é 9 a 10 meses. Porque o sistema é contributivo, né? Se é 9 a 10 meses, é exatamente o cálculo que Vossa Excelência fez. O cidadão, não é 65 anos que ele vai se aposentar. Ele vai se aposentar ali em torno de 80 anos. Não tem estabilidade no emprego. Como a média do emprego é 9 em 12, é o seu cálculo que eu estou pegando e que nós também trabalhamos. Significa, você não vai se aposentar com 65. E ninguém consegue chegar aos 65 anos com 40 anos de contribuição. Não consegue. Por isso que vamos em frente. Afirmo aqui com toda a tranquilidade, me dando meu tempo ali, que os grandes interessados na reforma, nos moldes que estão falando, são os bancos, o mercado e os grupos de pensão privado. Mas tem outro ponto que eu quero avançar dentro do possível, que está sendo ventilado, que é o prejuízo que vão ter os trabalhadores rurais. Hoje o sistema é via o talão de nota. Você não tem um salário mensal garantido. E aqui, pelo sistema, ele joga tudo na vala comum, o trabalhador rural, esse não se aposenta, aí mesmo nunca mais. Porque ele depende do que ele vende. O senador Confúcio conhece muito bem isso, depende do que ele vende. Ele não tem todo mês um percentual para botar no banco e depositar na poupança, que vai ser obrigatória, de em torno de 10%. Não existe isso aqui. O talão de nota, sim, porque o conjunto da família trabalha, vendem e um percentual ele manda para a Previdência. Vamos ver o que dá para fazer no talão de nota, mas querer que aquele cidadão que começa com 8, 9, 10 anos a trabalhar, porque começa, porque assim é a agricultura, queremos ou não, ele quer ajudar a família. Eu não dou exemplo, porque todo mundo estude, né? Mas eu comecei com essa base de 8, 9 anos, Atílio Bovo, Caxias do Sul, amassava barra numa fábrica de vaso. E ganhava meu dinheirinho ali. Agora, vamos pegar de novo a agricultura. Como é que eles vão fazer para contribuir individualmente se eles dependem do talão de nota, eles não têm salário mensal? Vamos em frente. Atualmente os idosos e pessoas com deficiências pobres têm, porque eles falam que a Previdência é para atender os mais pobres. Pois bem, atualmente os idosos e pessoas com deficiências pobres têm o direito a um salário mínimo, chamado BPC, Benefício de Prestação Consolidada. A reforma acaba com a vinculação ao salário mínimo e daí para frente
pode excluir os idosos, pela forma que estão falando. O senador que está chegando, eu estou dizendo que eu não estou acreditando que essa proposta seja do governo. Acho que foi lançada, podia ser um balão de ensaio, então não estou fazendo crítica a ninguém, só dizendo que nesses moldes, eu tenho certeza que aqui no Senado não passa. Nesses moldes que está aqui, vamos esperar a que venha do governo. Porque às vezes a gente que está no campo da oposição, não, porque o governo tal. O governo em nenhum momento assumiu sua proposta. É uma proposta que está circulando, que dizem que vazou do tal grupo que está discutindo o tema. Vamos pegar a proposta original. Mas como está todo mundo comentando, a nossa obrigação é comentar. Eu cheguei a dizer aqui, e permita, senador, que eu duvido que um único senador defenda essa proposta como está aqui. Único. Mesmo anterior do governo Temer, não teve nenhum senador que defendeu aqui aquela proposta, como estava, né? E essa, pelo que vem, é muito pior. Enfim, quando você troca o BBC, a proposta, por uma espécie de Bolsa Família, que na verdade vai acabar sendo uma renda mínima de meio salário mínimo a todo brasileiro, que poderá então, via tal de capitalização, fazer a sua poupança. A redução de 2 salários mínimos da renda do trabalhador, para que ele tenha direito ao abono PIS/PASEP, vai reduzir por essa proposta para 1 salário mínimo. Remete para a lei complementar o prazo mínimo de filiação do regime de previdência para fim de aposentadoria. Atualmente, aqui já foi dito pelo senador Cajuru, não vou repetir. O senador Eduardo Girão, que chegou agora, que já teve comigo em grandes debates e posições muito claras, muito definidas, pensando, como eu digo, aquela frase que não é minha, que diz que é do mestre maior Jesus, de fazer o bem sem olhar a quem. Vossa Excelência, outra vez lá assim se posicionou também o querido senador Eduardo Girão. Bom, vamos lá. Tu tem aprovar uma emenda constitucional que diz que a lei ordinária vai definir a idade e tempo de contribuição, por amor de Deus. Porque daí não dá, né? É a covardia. Basta ter 41 senadores no plenário, 22 votinhos já acaba com o direito do trabalhador. Então é importante nós cuidar dessa preliminar. Idade e tempo de contribuição tem que ficar na Constituição. Quem quiser mudar, garanto aqui 49 votos. Também é democrático, né? Pode ser que alguém queira, com 49 votos, dizer que vamos trabalhar até o fim da vida e acabou e ninguém mais vai se aposentar. Mas cada um, no princípio que eu sempre defendo, e os senhores todos que estão aqui defenderam, e eu sempre defendi também, do voto aberto, cada um assuma perante a sociedade o seu voto, seja o que for. Termino, já que falamos tanto da CPI, e vou passar em seguida para Vossa Excelência, a CPI da Previdência funcionou de abril a outubro de 2017. Eu apresentei, fui o presidente, agradeço a casa que reconheceu já que eu apresentei, e o senador Hélio José foi o relator. A CPI mostrou, eu vou fechar aqui o meu raciocínio, que a Previdência no Brasil é viável, desde que siga algumas orientações, e não sou contra o diálogo em que a gente fazer alguns ajustes. Que for de privilégio, contem comigo sempre. Assinarei até cheque em branco para tirar privilégio. Agora, alguns ajustes, por exemplo, vou repetir, cobrar os grandes devedores, combater as fraudes e a sonegação, fortalecer a fiscalização, fim das políticas de desoneração, foi falado aqui por Vossa Excelência, os desvios via DRU e refis, acabar com a apropriação indébita, a aprovação da PEC 15, que eu apresentei há quase 10 anos atrás, olha, quase 10 anos atrás, que diz só o seguinte, então não é nem foi época desse governo, né? Diz só o seguinte, o dinheiro da Seguridade, que é assistência, saúde e previdência, não pode, em hipótese alguma, ir para outros fins. Enfim, estamos abertos ao debate. Não podemos acreditar que os problemas, como dizem aí, é tirar nós todos meio de uma certa inocência. Eu me cuido muito nas palavras, né? Porque eu acho que a política não pode ser, nunca ofendendo ninguém, seja quem for, né? Claro. Mas não podem achar que a gente é inocente, como alguns dizem, não, se fazer a reforma da Previdência, vai ter mais dinheiro para a saúde, mais dinheiro para a segurança, vai ter mais emprego, vai ter mais salário. Bom, é a mina de ouro. Descobriram a mina de ouro, que eu quero saber onde é que acharam essa mina de ouro. Não vai ter mais problema mais de tom de renda. Dá a impressão que todos os problemas do mundo estão aqui no Brasil, devido à nossa Previdência, que ela se sustenta, viu? O governo não dá um centavo para a Previdência. Tudo que é arrecadado é a sociedade que paga. Problema é que os governantes desviam o dinheiro. E muitos, claro, não pagam, como a gente tem cobrado aqui, que, na verdade, a dívida, se pegar a Previdência e outros dividendos, é 1 trilhão que os grandes devedores devem para a União. Eu sei que o meu tempo terminou, senador.
e quero ainda ouvir, se possível, Vossa Excelência. Senador. Eu diria só o seguinte, passar para Vossa. Nós temos o compromisso com políticas humanitárias, não podemos legislar somente vendo números e tabelas, temos que saber que atrás disso tudo existem as pessoas, são vidas. Propus à Frente Parlamentar Mista, que é convidar todos a participarem, que quando a reforma chegar ao Congresso, a gente não entra naquela teoria do sim e não, né? Nós e eles. Quem é a situação, quem é a oposição. A gente sente, estabeleça um diálogo e construa uma proposta alternativa. Eu acredito na capacidade dos senadores e senadoras, que esse é o nosso papel. Nós, deputados e senadores, que vamos discutir essa PEC, nós não estamos aqui só para carimbar. A ideia que venha desse ou daquele setor da burocracia, até com boa intenção, em tese, eu diria, né? Mas nós temos a obrigação de não só carimbar, discutir, dialogar. E me permita, tem aí uns minutinhos, eu vou lembrar aqui o governo Lula. Quando o governo Lula mandou aqui a reforma da Previdência. O Brasil sabe que eu usei essa tribuna, digo, eu tinha 8 votos que me acompanhavam. Nós não vamos aprovar. O governo recuou e criamos a PEC Paralela e aprovamos. Foi uma unanimidade daí. O Brasil bateu palma, ninguém saiu prejudicado, porque nós fomos no meio termo, ali que nós criamos a reforma 85-95. Senador Cajuru pediu uma parte com satisfação. Obrigado, senador Paim. Rapidinho, eu tenho certeza que os 3 colegas aqui presentes, os exímios senadores Confúcio, Eduardo Girão e o presidente Zalci Lucas, vão concordar comigo aqui. Por isso que eu disse no meu primeiro pronunciamento, que lhe antecedeu, senador Paim, que o seu pronunciamento seria histórico. Tenho certeza que teremos outros aqui, por isso que será importante demais o debate desse tema tão factual como a reforma da Previdência. Mas rapidinho, para não perder o bom humor na vida, quando Vossa Excelência falou da reforma do presidente Temer, lembro-me que nas minhas redes sociais defini da seguinte forma: olha, gente, no Brasil agora só há 2 formas de se aposentar. Uma, o óbito. 2, ser o Raul Seixas, ter nascido 10 mil anos atrás. Permita-me a brincadeira, senador Paim, e mas parabéns pela aula. Mediante essa proposta, cabe a brincadeira que Vossa Excelência fez. Presidente, quero repetir que está por escrito aqui, não é no improviso nem emoção. Estamos abertos ao diálogo, ao debate, à troca de ideias, à apresentação de propostas, mas com certeza garantindo a dignidade e a felicidade do povo brasileiro, até porque são cláusulas pétreas da nossa Constituição. Queremos uma aposentadoria decente, uma previdência saudável, viável, que atenda ao interesse de todos, que todos sonham se aposentar. Eu me refiro aqui, inclusive, a empregado e empregador. Todos querem um dia se aposentar. Área pública, área privada, civil, militar, se for uma proposta equilibrada, eu tenho certeza que poderíamos, como foi aqui, enfim, tivemos problema no primeiro momento, divergência do presidente, prevaleceu a vontade da maioria, porque a democracia é assim, e eu respeito muito a democracia. Mesmo no pleito eleitoral, lá atrás, quando não ganhou meu candidato, digo, Jair Bolsonaro está eleito, ele é o presidente, e assim é a democracia. Aqui é a mesma coisa. E no sábado, né, fizemos um grande acordo por unanimidade, eu diria, foi 1 ou 2 votos contra, nós elegemos a nova mesa. E como acho que assim será a composição das comissões, que vai ser ajustada sob a liderança do presidente Davi na próxima terça-feira. É isso, senhores e senhoras, muito obrigado, contem sempre comigo. Nós todos vamos nessa linha, creio eu, fazer o bem sem olhar a quem. Obrigado.